Seu Vilmar, como que foi a sua infância? Conta pra gente. A minha infância? A minha infância foi estudar no grupo, na época só o Anacleto Cruz, não tinha outro. O Anacleto Cruz, certo? Depois dos estudos, que eu estudei até a primeira série só, aí depois dos estudos eu ia para a lavoura trabalhar com meus irmãos, meus pais. E à noite a gente estudava aí no grupo. Mas antes da infância do grupo, a gente brincava ali no bairro, ali tinha onde é a igreja do bairro São João hoje, aí era um depósito do Itora, do saudoso Trigo, Afonso Trigo, pai do finado. E depois a gente ia para o grupo de manhã e das 8 às 12. Passava em casa, almoçava, porque tinha só uma rua que dava contato ao bairro São João, que era a antiga Iracema, hoje ali da Ambrosio. E então, eu saía do grupo, era pedestre, era quase 1,5 km para ir. Chegava em casa, almoçava, trocava a roupa e ia para a lavoura, né? À tarde voltava para casa, já não escurecendo quase. E aquela vida de lá atrás que você tinha água de cisterna, você não tinha água enganada, né? Tomava banho no bacião, e tal, e ia para a janta, para a sala. A nossa cozinha de casa era bem grande, casa de sítio assim e tal. E lamparina. Era lamparina, não tinha elétrica no bairro naquela época. Naquela época nem era bairro. Tinha 5, 6 chacareiros lá nesse bairro São João e nós éramos um deles. Certo? E no outro dia a maratona era a mesma coisa. Grupo, na Anacleto Cruz, em casa, lá no bairro São João mesmo, e para a lavoura. Perfeito. Fala pra gente como que era a Sertãozinho desse período, como que era a cidade? Como era a cidade? Olha, era pequena, bem pequena, e para nós ir na cidade só tinha a ponte do Oliveira Ambrosio, que antigamente era Iracema, certo? E a cidade ali só tinha a igreja com uma pracinha pequena, poucos comerciantes, né? Era só barão, e era tudo terra ainda, não tinha nem os paralelepípedos e nem o asfalto, era tudo terra. Em frente à Nossa Aparecida, até sair da entrada aqui, lá no fim da Barão, que era a saída para Ribeirão, dos ônibus e dos carros. Os caminhões, ônibus, carros, a saída toda era lá no fim da Barão do Rio Branco. E a entrada, para quem vinha de Jabuticabal, Barrinha, Pontal e outros lugares, era só. Não era nem a Rua São João ainda, passava em frente à igreja, os ônibus, as coisas, que passavam 5, 6 ônibus por dia lá, certo? E passava no meio da história, que era um depósito de touro, passava no meio da história e ia sair lá, onde hoje era a antiga Bogo lá, aí era Barrinha, Pontal e Pitangueira, aqui era Barrinha e Bebedouro, Barrinha e Jabuticabal e foi aí afora. E lá era Pontal, Pitangueira, Bebedouro, Barretos, por aí afora. Mas era tudo chão, e era uma estrada boiadeira, vai. Uma estrada que só passava boiada, carroça, e ia lá um ônibus, um caminhão, um carro, por aí. Mas era a cavalo e a carroça, que nós aqui tratava de carrinho, né? Que nós ia para fazer compra para a cidade, ir para a roça com os irmãos e com o pai, a gente de carrinho, puxado do animal. Beleza. Como que foi a sua juventude? A minha juventude. A minha juventude foi o seguinte, eu gostava de trabalhar na roça, como meus irmãos gostavam e meu pai também, né? Nós tocava a roça lá, hoje Engenho do Lopes, antigo sítio do Toledo. E nós tocava a roça, era terceiro, tocava a roça, a terceira, né? Você plantava, cuidava, pisava, 70% era teu e 30% era o dono da fazenda, né? E depois da roça, a minha juventude, eu vim acabar de estudar, com 14, 15 anos já, só o calção comprido, a bolsa de pano no lado assim e tal, né? E depois do estudo que eu ia lá no São João, para almoçar e trocar a roupa,
e eu vim trabalhar de limpeza de oficina no final de Jordano Borghetti, um grande mecânico aqui, tem uma grande família aqui, tem ainda. E eu vinha lavar ferramenta para guardar, varrer oficina, lavar peça, era meu serviço aí. Aí, como eu fiquei só 6 meses, e naquele tempo você trabalhava 6 meses sem ganhar, isso era praxe em todo lugar, não ganhava nada, né? Trabalhava 6 meses sem ganhar para depois você começar a ganhar e passar, de vez em você lavar peça e varrer oficina, as coisas, você passa a começar, junto com o mecânico sabido, a começar a desmontar, né? Porque para desmontar é fácil, qualquer um desmonta, o problema é na hora de montar. Então você tinha que ficar bastante tempo. Mas como meu pai precisava de mim para a lavoura, ele me levou para a lavoura outra vez. Como não ganhava nada, vencia o prazo de não ganhar nada, que isso aí é um estilo que se usava. O menor trabalhava para aprendizagem e não ganhava. Entendeu? Aí eu voltei para a lavoura outra vez com meus pais. Depois da lavoura, eu tive um problema de vista muito sério, né, já com 13, 14 anos. E na época a cidade de Campinas era pioneira em especialista de vista. Então eu fui para Campinas tratar das vistas e eu tinha o meu finado tio Dorico Siqueira, era delegado. Eu tinha um primo, Ayrton Siqueira, que era sargento da polícia. Eu tinha um outro primo, Darcy, que era jogador de basquete ali no Guarani. Ficava pertinho ali de onde eu estava, Rua Camargo Paz, 311. Eu lembro o lugar que era a casa do meu tio. Camargo Paz, 311. Era no Monte Castelo. E então, de manhã, passava o bonde. De manhã, 8, 9 horas, passava o bonde, esse estribo do bonde na lateral. Vocês conheceram o bonde, né? Que era no meio do caminho. Eu pulava no estribo e ia para o centro, que eu tinha que ir todo dia no médico, de manhã e à tarde, né? E de lá para cá, a mesma coisa. Ia lá, o bonde ia lá e o médico era pertinho da estação. Na época, não sei se tinha. A estação era trem, vagão, a lenha, carvão, tal, né? Você tem uma ideia, eu pegava o ônibus na Barrinha e eu chegava em Campinas 2 horas da tarde com o trem. Porque parava em todas as pequenas cidades que tinha na época, né? Barrinha, Pradóspe, Rincão, Guariba, e ia passando, ia até chegar em Campinas. E na parte da tarde eu tinha que fazer o mesmo trecho outra vez. Na volta, ali para as 4 horas por aí, quando eu falo para a turma, às vezes, brincando no futebol aí, eu falo que eu já joguei na Ponte Preta, rapaz, eu já joguei no Guarani. Né? Os caras, eu joguei, treinei lá com eles, mas não fui profissional, não fui nada. Porque à tarde eu passava lá. Então os caras estavam treinando lá, eu lembro bem que o Careca era Dente de Leite, o Oscar, Oswaldo Cunha e quem mais? Outros lá, era já juniores, certo? Então eu ia sempre assistir o treino lá. Quando eu conseguia de não dar 2 times, eu estava lá na arquibancada, eu estava lá, eu estava aqui e eu estava lá. Bom, no meio disto tinha o lado de lá a Ponte Preta e o lado de cá Campinas, o Guarani. E a Ponte Preta por quê? A Ponte Preta existe em Campinas porque a ponte que tinha que atravessar o campo do Guarani e o campo da ponte era tudo pintado de preto, madeira pintada de preto. E naquele tempo não tinha moto. Tinha motocicleta e bicicleta. Então era pedestre, motocicleta e bicicleta que passava. E nesse meio aí da ponte, tinha entre o campo da ponte e o campo do Guarani, tinha a linha de trem que passava no meio. Mas era perto, era coisa de 3, 4 quarteirões. Então eu começava o treino, estava tudo completo, no Guarani não tinha lugar, eu corria para a Ponte Preta. Eu ia lá na ponte treinar. Então eu falo para eles, eu já joguei na ponte, rapaz, eu já joguei no Guarani. Mas de fato eu brincava na ponte e no Guarani.
E eu fiquei 1 ano lá, tratando as vistas. Meu pai ia lá cada 15 dias e tal, né? E eu também, cada 3 meses eu vinha aqui. Eu fiquei 1 ano lá. Quando foi para mim vir embora, o meu tio, que era o delegado lá, não queria deixar eu vir embora. Mas eu adorava a roça, a lavoura, como eu adoro até hoje. E porque eu tinha que sair da poeira, terra, que naquele tempo era só estrada de terra e poeira, né? E o sol bravo. Eu tinha que sair disso aí. Tanto é que eu tenho lembrança ainda. Certo? Mesmo tratando, eu tenho lembrança ainda. Aí, eu não quis ficar, não, de jeito nenhum. Meu pai forçou, minha mãe, meus tios, meus primos, tal. Porque ele ia levar eu para trabalhar de office boy lá na delegacia. Com ele. E com o sargento, que era meu primo. Mas eu não quis de jeito nenhum. Eu quis ir embora, porque eu quis ir trabalhar na lavoura. Como eu não podia trabalhar na lavoura, meu pai montou um armazém secos e molhados, que não tinha savanhago, não tinha esse povo nenhum. Ali era uma estradinha boiadeira de chão. Ali nós estamos hoje na Avenida Sua Aparecida. Entendeu? Era uma estradinha boiadeira de chão. E então ele montou um armazenzinho para mim lá. Né? Aí eu fiquei moço ali, trabalhando, tudo, me casei, fiquei ali, tal, né? Até uma hora que os mercados foram encostando, né? O armazém mais grande foi encostando e tal, que aí nessa época, eu estou falando que os armazéns grandes foram encostando nos mercados, já tinha asfaltado. Foi a companhia que fez o primeiro asfalto da Avenida Carvalho, na época era Construção Carvalho. Fiz o primeiro asfalto na avenida. E ali, antes do asfalto, tinha uma estrada boiadeira ali. Era só estrada boiadeira. E como o gado era transportado a cavalo, a pé, o pouso de quem vinha de Bebedouro, Barretos, lá, sei lá onde, certo? Era lá na nossa chácara. Nossa chácara era grande, tinha 3 alqueires, né? Era na nossa chácara, nós tínhamos os pastos lá, e tinha o canavial para tratar o animal, certo? E o poço d'água, que você tinha água, não saiu. Eu tinha que manter um barril que tinha ali de bronze, assim, um grande, cheio sempre, para os animais tomar água, né? Principalmente quando chegava um gado morrendo de sede, aí, de 40, 50 boi ou vaca, tropa. Nós tínhamos o paió de milho do lado, e onde guardava-se um rancho aberto, onde guardava o carrinho, a carroça, o cimitró, os arreios de sela, tá entendendo? E então os boiadeiros, o tropeiro, queimava a lata ali e pousava no paiol de milho, em cima do paiol de milho, né? Isso foi muito tempo, até começar o negócio de bardear um boi ou outro de caminhão, e foi indo que pegou, entendeu? Essa aí foi a minha infância. Vamos falar um pouquinho da sua relação com seus pais? Como foi? A minha relação com meus pais? Isso. Olha, maravilhosamente bem. Nós éramos 10, meu pai e minha mãe, 4 irmãs e 4 irmãos, certo? Hoje, dos 4 irmãos, só tem eu, graças a Deus, mas os outros já estão lá em cima. E tenho 2 irmãs, ainda viva, a Ofélia Fabrício, que é mãe do ex-vereador que morreu matado, o José Paulo Fabrício, e a minha irmã Marta, que é a mais nova. É a caçula das mulheres, eu sou caçula dos homens. Nós somos em 3 aqui ainda, graças a Deus. Mas a relação dos filhos com os pais não teve problema. Em relação aos filhos, os irmãos, graças a Deus, nunca teve problema nenhum. Meu pai olhava para um, olhava para o outro. Não tinha que chamar atenção, não tinha que falar nada. Ele era carroceiro, levantava de 4 horas da manhã para pegar burro, tinha que tocar 6 burros no pasto, para o curral, tratava, dava milho, certo? E quando ele ia fazer isso, ele passava nos quartos. Não para mim, nem para minha irmã, que era mais nova, nós estudava ainda. Mas para os outros irmãos, ele passava no quarto. Certo? Tá na hora. Então ele ia atrás dos burros, arriar os burros, pôr no carroção e tal. A hora que ele voltava para tomar o café e pegar o almoço, tinha que estar todo mundo de pé. Tinha que estar todo mundo de pé. Senão, você já viu, né? O que acontecia.
E nós, eu não, e a minha mãe, e eles, porque quando às 6 horas eles pegavam a carroça, o carrinho que eles falam, aqui na época nós falava carrinho, os outros falavam de fora, falavam carroça. Andava 8, 10 quarteirão para ir trabalhar. E 8 horas tinha que estar no serviço lá. 5 horas saía de lá, era 6, 6 e meia para voltar aqui. E aí assim foi a vida. O ponto importante da minha história, entre a Avenida Aparecida, que era a rua Itacolomi, e entre a rua São João Batista, que era a rua Tocantins, porque interessante ali é o seguinte, assim era tudo indígena, desde a rua Tietê aqui até da rua Curupaiti lá, que era a última rua do bairro, certo? E hoje a nossa Aparecida era a última rua do bairro, uma estrada boiadeira. E assim, era tudo indígena as ruas. Foi um pecado ter acabado com isso aí. E quando estavam acabando, trocando o nome, eu também troquei o nome de 2 ruas. Só não deixei trocar o nome da São João Batista, que eu tinha a maioria na Câmara comigo. Eu só não deixei trocar que eu era vereador. Isso em 71, 72, ou 71, 72 a 75, 76, uma coisa assim. E quando começaram a trocar os nomes de rua lá, eu achei que não era certo, que era tão interessante as ruas do bairro São João, Indígena e Santos Padroeiro. Entendeu? Assim, era tudo indígena. Tocantins, Tapajós, Tacolomi, Itatiaia, Solimões, Tietê era a última para cá, dos índios, que é a rua hoje Jeremias Nadelli. Entendeu? E assim, era tudo santo. São João, Santo Antônio, São Alfredo, Santo Antônio, São Pedro, São José, São Sebastião. Assim, era tudo santo. Então foi trocado tudo. Aliás, era tudo indígena. O santo era assim. O indígena era assim. Só ficou a rua Curupaiti, que é a rua Olidair Ambrosio hoje, só ficou ela como rua Curupaiti há muito tempo. Era a única rua que não era indígena. Bem, era indígena, porque Curupaiti também faz parte de índio, certo? Então era só ela Olidair Ambrosio. Hoje Olidair Ambrosio, que era a rua Iracema. Hoje Olidair Ambrosio. Aí depois vinha Rua São João, Santo Antônio, São Pedro, São Sebastião. E hoje nós temos ainda lá a Rua Santo Onofre e a Rua de baixo de Santo Onofre, me fugiu agora no momento, depois eu vou lembrar. Santo Onofre, está lá ainda. Hoje, onde é Afonso Trigo, era uma avenida de terra boiadeira, chamava Rua Santo Antônio. Entendeu? A rua que ia ser trocada, a Rua São João, eu estava na Câmara, eu briguei por aquilo, a Rua São João ficou, era a Rua São Benedito, que está lá ainda, ficou, porque o São João tinha uma igreja capela de sapé, coberta de sapé, feita de barro, bambu, assim, uma capelinha, uma tradição de muito tempo. Depois, essa capelinha veio mais para trás um pouquinho, se tornou um pouquinho maior, a capelinha. Aí já era trilha comum, certo? Já era trilha comum. E aí, ali no meio da Praça São João, hoje passava tudo quando eu falei, Barrinha, Bebedouro, Jabuticabal, a estrada, era tudo ali, no meio da praça, não tinha rua nem de um lado nem do outro. Você entendeu? E justamente a Rua São João permaneceu. Mas as outras que tinha tanto nome indígena e nome de santos, infelizmente desapareceram. Uma vez, trocaram, acho que pouco tempo, isso não deu nem um mês, que já era a Avenida Aparecida, houve um desastre, um temporal aqui em Sertãozinho, que só passou naquele trecho.
certo? Quando já era a Nacional Aparecida, mas era terra ainda, uma pista só. Houve um trecho aí que foi danado. E o finado do meu pai, ele tinha uma carretela de burro. Carretela é aquela antiga carrocinha que você não precisava desarrear, porque a tropa que puxava burro era 4, 5 animais. Você não precisava desarrear eles para esvaziar a terra. Tem uma agulha entre os dois varal, tipo de uma manivela antiga de caminhão, não sei se vocês conheceram. Então você puxava a manivela, a caixa da carroça empinava, certo? Descarregava tudo, puxava a carroça pelo corrimão, ela descia no lugar certo, metia a manivela e fechava a carroça. E meu pai fazia esse serviço, tinha 2 valetas no tiro de guerra, prática de tiro, tirava tiro. E eu só conheci o que ficou lá depois do tiro de guerra, foi extinto, certo? Mas meu pai fez 2, tinha, de onde é a borracharia do Calão hoje, eu não sei se vocês conhecem, até a frente, descendo hoje Itacolomi, a lateral que desce para cá, que sai da Avenida São Aparecida e desce para cá, até o rio no Córrego. Perfeito. E meu pai fazia aquilo na pá e no enxadão. Carregava na pá, no enxadão, a carretela. As valetas tinha 2 de fundura por 2 de largura. E no começo delas aqui, era um dormento de cimento. O dormento de cimento é como se fosse um barcão de fora a fora, certo? Mas era dividido no meio, metro. Então os que praticavam tiro puxavam ali embaixo, dali de baixo eles davam tiro. Ia lá onde tem a borracharia do saudoso Calão hoje, tinha um monte de terra lá, um morro de terra lá, onde meu pai fazia esse serviço com a carretela. Tirava das valetas e fazia o morro. E no morro tinha madeiras de lei que tinha essa grossura aqui, naquele tempo. Aroeira, peroba, jacarandá, tal. Madeira de lei. Era encostada no morro assim, certo? Umas pranchas assim, 4 metros de altura, assim. E os caras que praticavam os tiros, treinavam, as balas iam por dentro dessas 2 valetas, uma de lá, uma de cá, e batia na madeira do morro, que era forrado do morro de terra atrás delas, batia na madeira do morro, se vazasse alguma madeira, alguma coisa, ia pegar na terra, no morro lá atrás. Não tinha perigo de pegar ninguém, entendeu? Mas era tudo do tiro de guerra, não tinha moradia nenhuma. Depois, mais para frente, eu não conhecia o tiro de guerra, eu só conheci eu, mais uns amigos lá. Inclusive nós temos ainda o Dr. Jacardo Simões vivo, que participou com a gente jogava bola depois no tiro de guerra lá, depois que foi extinto, né? Aí depois tornou-se pasto dos animais da prefeitura, né? Que a prefeitura tinha os animais aqui, umas carrocinhas, também carretela, que varriam os lixos, as sujeiras das ruas. Os lixeiros, numa pá assim, jogavam na carretela assim, ia lá para frente, ia varrendo, montava um monte, assim, certo? Aí depois foi tornando-se lá depósito de lixo, onde tinha esse pasto dos animais, o lixo da cidade ia tudo para lá, na verdade, onde é hoje como é que chama ali o Prozer, onde era ali, o Prozer, ali é onde era um ranchão aberto, que onde ficava as carretelas, assim, arame de 4 fios fechado, não era fechado muro, grade, essas coisas, precisava ter guarda, não tinha nada disso. Perfeito. Eu queria que o senhor falasse como foi o seu encontro com a política. E eu era apaixonado e sou ainda, que eu tenho 50 anos no futebol amador no São João. E eu era apaixonado para a política, como cabo eleitoral, trabalhar como cabo eleitoral na política. E
eu fui cabo eleitoral de diversos, não sei se eu posso falar o nome, todos ex-falecidos, né? E eu fui cabo eleitoral. E numa festa de São João, que recentemente eu continuo, 54, 55 anos, eu levanto um mastro de São João lá. Certo? Numa festa de São João, o campo era um terreirão, onde o tiro de guerra foi e ficou, um terreirão. Então nós fizemos um campo de futebol ali, São João. Ele vinha até na estradinha Boiadeiro, que hoje é a Nacional Aparecida, e não tinha o Cristino Cabral, o grupo. O campo vinha até ali, encostado, era cerca de arame e tinha um passador, onde passavam os burros. Não sei se vocês conheceram o passador. Não? Não. Conheceu? Passador era cerca de arame, então para os caras que queriam encurtar a cidade, que só tinha a rua Curupaiti na época, hoje Nacional Aparecida, eles passavam no passador para cortar caminho nesse campo do tiro de guerra aí. O passador é o seguinte, cerca de arame vem, assim, né? Aqui ela para é aberto. Aqui tem um outro morão sem arame, sem nada. E aqui outro morão sem arame, sem nada. Então o boi ou a vaca, o burro que seja para passar, ele tem que dobrar o corpo. Então ele não consegue passar. Passador. E 4 fios de arame, tudo aberto. Era uma estrada boiadeira. Entendeu? Então o povo, para cortar caminho, passava por ali. Só tinha burro ali, depois começou a pôr o depósito de lixo, tal, e foi tirando isso daí também. A política começou por quê? Uma vez nós fizemos teve um comício lá, no campo, que não tinha grama, nem lambrado, nem muro, nem nada. Um comício lá, do saudoso doutor Furlan ou doutor Edgar, uma coisa assim. Era um dos doutores da cidade. E num sumiço daquele, o saudoso Afonso Trigo, ele era crianção, que nem nós, né? 14, 15 anos. Né? Ele pôs uma faixa lá, bem grande escrita lá. Ia muita gente na época no campo, né? Era uma tradição levantar um mastro, ia muita gente. Aí ele escreveu lá, para vereador do bairro de São João queremos um malão, porque lá em cima eu sou um malão. Entendeu? Aqui eu sou o malo, ouvi o malo, lá em cima eu sou o malão. Então, pegou, queremos um malão, queremos um malão, queremos um malão. Aí eu fui eleito. Na época tinha 15 mil eleitores em Sertãozinho. Eu fui eleito com 482 votos no São João, certo? Aí veio a outra política depois. Aí já era, se não me engano, o Arnaldo Bonini ou o ex-prefeito Trigo, a primeira gestão, uma coisa assim. Aí veio, mas só que acontece o seguinte, na época, o PMDB, que era só MDB, não tinha P, era a força da política, certo? Franco Montoro e outros mais, que Deus o tenha, infelizmente está tudo falecido. E o PDS, que era a Arena 1, eu era do partido da Arena 1, certo? Estava em descenso, estava descendo, declinando. E o PMDB, que mudou a sigla do MDB para o PMDB estava na força. Aqui no saudoso Trigo, o Quingal, que ainda está aí, outros mais do PMDB que tinha, o Dega, os Capé e outros mais, né? O Dega Gonçalves, estava na força política. Mas nessa força política do PMDB, para me cercar lá, para não ganhar a segunda gestão, no bairro, na época, só tinha eu, na política, e o saudoso Minésio Meloni, um amigo da gente, companheiro. No bairro, porque o bairro, na época, era dos 2 rios para cima, aquele rio que desce lá no Balão Savanhago e o Corgão.
dali para cima, até na Quitara-Tajima, hoje, na Coab, entre Coab 2 e Coab 3, era tudo bairro São João, certo? Então, morava no bairro São João. Depois vem aquele negócio lá, Vila Industrial, não sei o quê, mas é tudo dentro do bairro São João, certo? Aqui também tem um mundo de loteamento aqui, certo? Mas do Rio para cá, nas escrituras antigas lá, que eu era vereador, né? O Corgão e o rio lá que vem da Água Vermelha, passa aí no Poço de Savanhago, vem desbocar no Corgão, era tudo bairro São João. Até na Quitara-Tajima, que era tudo pasto dos gados de Domês, Lourenço, Biage, Mingo Biage, e outros mais, Bezan, Melone. É só brejo e terra, pasto e brejo de horta, essas coisas. Certo? Acontece que depois foram, vamos dizer assim, como é que diz? Pulverizando. Tirou o bairro São João, que era muito grande, certo? E foi crescendo, veio ver os bairros, veio vindo Coab e foi trocando o nome, pondo o nome dentro do bairro São João. Então eu considero tudo até hoje como eu conheci. Bairro São João, os dois rios. Esses bairros aí não entrou de intrusos, que me diz um secretário de prefeito uma vez, que intrusos estavam invadindo ali. Certo? Aí baixou o exército aí com 5, 6 caminhões de cabeça, capacete aí, redaram onde era a rua Santo Antônio, que hoje é Afonso Trigo, Nossa Senhora Aparecida, Jordão Morguete e Etecolomia, era cada 10, 12 metros, era um capacete assim, o povo que serviu o exército, né? Capacete, carabina de esquerda, dia e noite, 24 horas, para ninguém invadir ali, porque intrusos estavam invadindo. Entendeu? Depois eu não sei em que gestão do prefeito que foi, se eu falar que foi do Quingago, do Trigo, ou do Arnaldo, ou do ex-prefeito Pedro Pinotti, saudoso Gisqueri, saudoso Eolindo Siqueri, e outros mais. Não sei como e por que conseguiram deixar construir, certo? Alugar, vender, arrendar ali. Porque, na verdade, ali, quando o exército foi embora, as primeiras casas populares, onde a Coab 1 hoje, que era dos Domênios, Bezan, Lourenço, ia ser ali, onde está para o zero hoje, onde era o tiro de guerra, a primeira casa popular. Certo? E foi quando o ex-prefeito Arnaldo Bonini, o Bigode, que eles falavam, conseguiu fazer. Já tinha material lá dentro e tudo. Foi aonde um chefe de gabinete de prefeito aí, eu não quero falar o nome nem do prefeito, nem do chefe, intrusos estavam invadindo o terreno do tiro de guerra. Certo? Aí abaixou o exército inteiro, aí ficaram mais de 3 meses. Até pôr estaca de calibre, com ponta assim, e 8 fios de arame farpado, no trecho tudo, o exército ficou ali. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Conta pra gente, assim, rapidamente, como foi a sua experiência como vereador? Olha, na verdade, naquele tempo, as sessões eram só de segunda-feira, toda segunda-feira à noite. A Câmara era em cima da prefeitura. Você conhece bem a prefeitura? Subia aquela escada na lateral assim, a Câmara era lá. Certo? E, sinceramente, eu tinha grandes amigos, grandes companheiros, que a maioria já foram, que me davam uma força medonha ali. Mas nós era posição do executivo. Nós, legislativo, era oposição do executivo. Você entendeu? Então, era meio perigoso. Oposição, assim, lá dentro, tanto o prefeito no gabinete dele, como nós na Câmara. Né? Na rua, nós sempre tivemos amizade e temos até hoje. Certo? Então,
era difícil a oposição executivo e o legislativo. Um era Arena 2 e um era Arena 1. Foi difícil, foi 4 anos que eu vou te falar. Eu só voltei a disputar, eu fui fechado por 3 vereadores do PMDB. Então, não era só mais eu no bairro São João, era eu e mais 3. E o MDB estava com a força na época, na legislação para a inscrição de vereador, para disputar a eleição. Estava na força, tanto é que eles elegeram 2, certo? E o Arena 1, que era o nosso caso, eu não fui eleito. Eu parei com menos votos quando tinha muito mais eleitor. Certo? E eu voltei a disputar a política a pedido dos amigos. Os amigos me deu força lá e tal. Mas, na época de todos aqueles votos que eu tive, na época que eu fui eleito a primeira vez vereador, os que votaram em mim também tinham parentesco com os outros. Certo? A minha própria família, José Paulo Fabrício, era PMDB, era de um lado, eu era tio dele, Arena 1 do outro lado, certo? Então ali já foi dividindo, e tinha mais 2 vereadores, além dele. Certo? Estou citando o nome dele porque é da família, então não tem mais. E o José Paulo Fabrício, mais um do PMDB, foi eleito, um do PMDB, e eu, da Arena 1, não fomos eleitos. Ficou quase balançando, mas não se elegeu. Perfeito. Qual que é a sua análise hoje da política? Como? Como que o senhor analisa a política hoje? Posso deixar de falar? Fique à vontade. Podemos então para a próxima? Porque se eu for falar da política hoje, eu tenho que começar, porque lá em cima tem que dar um exemplo. E eu lá de cima não sei nada. Então, tá jóia. Queria que o senhor falasse, assim, rapidamente, o senhor é um apaixonado por futebol. O que esse esporte representou na sua vida? Olha, jovem, eu toquei futebol 54, 55 anos. Fez agora, domingo passado, quando levantamos o mastro lá e tal. E eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre gostei. Tanto é que até ontem nós tivemos uma reunião de esporte, eu fui chamado lá, para falar e para representar um time, na Liga Sertaneja de Futebol, MITO, na Secretaria de Esporte. E eu gastei bastante dinheiro com futebol. Gastei. Mas eu tive muito conhecimento, muita amizade na região. Entendeu? Então eu precisei voltar agora ultimamente, que eu fiquei 2 anos afastado, porque a família queria que eu parava, queria, não quer. E eu fiquei quase 2 anos parado, porque passou para um outro, a minha função. E eu sofri uma depressão medonha. Sofri uma depressão grande. Fiquei mal, médico em cima de mim, médico daqui, médico dali, tal. E a visita me fazia mal, conversar comigo me fazia mal, dormir de noite eu não dormia e tal. Aí eu estava tratando com os médicos em Ribeirão, cheguei a tratar com um médico em, não sei se Barreto, São José Rio Preto, alguma coisa assim. E um dia um ex-diretor de São João me viu lá no balcão, lá com sempre tive armazém ali, meu filho tem loja lá. E eu, quando eu fico lá, passo lá. Né? Eu ia lá, mas não queria assunto com ninguém, conversar com eles, me levava para distrair. Então. E um dia um amigo foi lá fazer compra na loja, Ô, Marlon, como é que tá? Você tá bom? Ah, tô nada, tá. Aí o Círio começou a contar a coisa para ele. Ele falou, vou te indicar um médico, é daqui. E a minha mulher estava na situação, Ribeirão Preto, para tudo quando era lugar que ia, não. Eu vou te dar o nome de um médico, vai nele. É aqui de Sertãozinho mesmo, vai nele. Vai que você vai ver que você vai se sentir bem. Fui. Minha filha me levou, minha mulher, não sei quem foi que me levou. Aí chegou lá, exame danado. O que você fazia? Eu fazia isso. Mas você gostava?
Não, adorava. Adorava. Então, eu vou te fazer uma consulta aqui, eu vou te dar os remédios, tal, mas o teu remédio, primeiramente, Deus. Depois, eu e você. E eu vou receitar o que você precisa, fazer o que você precisa, mas 50% vai ser você. Você volta a fazer o que você fazia, que era o futebol, volta a fazer o que você fazia, vai pescar, vai caçar, vai andar, vai caminhar. Você vai tomar isso aqui. Daqui tal tempo você volta aqui. Graças a Deus. Deus que abençoe a todos os médicos do Sertãozinho, mas eu não posso deixar. Saudoso João Paca, hoje o Paquinha, e o Paquinha está vivo, o doutor João Paca morreu, pai do Paquinha. E o doutor André. Abaixo de Deus foram eles. E eu ajudei um pouquinho, porque eu voltei a fazer futebol, tal. Pescar eu não gostava, jogar baralho eu não gostava, das coisas eu não gostava. Eu gostava do futebol. Meu lazer, como é de sábado e domingo, eu sou do futebol. Ninguém me tira. A minha família tentou me tirar. Eu espero que eles deixem até que eu tiver saúde e vida, eu vou lá. Perfeito. O senhor falou tanto do bairro São João ao longo dessa entrevista. O que o bairro São João, quando o senhor ouve essa palavra São João, o que vem na sua cabeça? O que vem? Tudo de bom que eu fiz. Meu São João Batista, São Benedito, que é a rua que tem lá hoje também, que eu trabalhei para não sair nem São João Batista, nem São Benedito. E o nosso São José, patrono da igreja, certo? Nossa Senhora Santa Maria, Mãe de Deus, e a nossa padroeira daqui, da igrejinha pequena, capelinha, a matriz Nossa Senhora Aparecida, que nós temos a nossa matriz aí, até hoje. E os párocos que passaram, tanto para Dom Wilson Montanari, Padre Francisco Bunhari, Padre Eloy, Padre Ivonei, Padre Wilson, Padre Pedro, Padre Tiago. Desculpa algum padre isso aí, mas hoje nós temos aí, já passou por aqui o Padre Ivonei, Padre Eloy, e o Padre Alessandro, que está estudando, não sei o lugar certo que está estudando, e um bom padre também, que está aí hoje com nós, aí, o Padre Alessandro. Perfeito. O que de mais importante a vida ensinou para o senhor? Como? O que de mais importante a vida te ensinou nesses 80 e poucos anos? O mais importante? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Em primeiro lugar, a minha família, do lado de meus pais, né? Que nós fomos em 8 irmãos, 4 homens, 4 mulheres. Não houve nunca uma separação do irmão com outro, separação que não vai ver o pai e não vai. E hoje, a minha esposa, os meus filhos que eu tenho, são 3 mulheres e um homem, 2 mulheres e um homem, aliás, e meus 4 netos. Isso aí é a importância do meu redor. A gente sabe que ninguém é eterno, um dia eu, o senhor, todos nós vamos partir dessa terra. Como o senhor gostaria de ser lembrado assim pelas pessoas? Como que eu gostaria de ser lembrado? Eu gostaria de ser lembrado como o Malo Merlin. Sim, porque lá no São João, se você falar Vilmar lá, você tem que falar Malo ou Malão. Se você falar Vilmar lá, ninguém conhece. Então eu gostaria de ser sempre lembrado como o Malo Merlin. E quem é o Malo Merlin? O Malo Merlin? Aquela pessoa que nasceu, posso dizer que nasceu, que quando meu pai comprou essa chácara, moramos até hoje, já não é mais chácara, já é uma cidade. Mas quando ele comprou a chácara ali, eu tinha 1 mês de idade, eu nasci na fazenda Palmital, eu tinha 1 mês de idade, quando compramos, mudamos aí. E desse mês de idade até esses 82 anos, eu sempre morei no bairro São João, então eu admiro todo mundo lá, respeito todo mundo, porque todo mundo no bairro São João me respeita e me trata bem. Tu me chama de prefeito, de delegado, tal. Eu falei, não tem problema, que vocês que me der de apelido, de nome, eu aceito. Porque eu devo muito
aos familiares, os parentes e o povo que iniciou o bairro São João ali. Os chacareiros que tinha ali, que já se foram, infelizmente. Eu posso dizer assim que se foram todos. No momento eu não lembro nenhum vivo ainda. Né? Pegava a família Sati, família Ninem, família Tamião, família Escavinato, família Godischi, família Meloni, família Ninem, família Baldini e outros mais aí, né? Família Alberani, família Pereira, e são muitos ainda, e se eu esqueci de alguém, que me perdoe. Nós estamos na penúltima pergunta. Queria saber do senhor se ao longo desse tempo todo teve alguma coisa que nunca te perguntaram e que o senhor gostaria de ter falado sobre? Não. Já respondeu tudo nessa vida? Não, pelo menos de momento ela falou tudo. Né? De momento, né? Mas devagar, depois a gente vai lembrando, mas tem que ver o que está falando no momento. Amanhã eu não sei. E para finalizar, qual que é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para as pessoas que vão assistir essa entrevista? De repente... Nossa Senhora, para mim dar uma mensagem para Sertãozinho e bairro São João, olha, é difícil encontrar uma mensagem para isso. Mas o que veio no teu coração neste momento? Não, grande amor por essa cidade e especialmente para o meu bairro, o bairro São João. Fui bem dizer, nascido ali. Hoje eu sou vovô, tenho 82 anos e amo o bairro São João. Como eu amo o Sertãozinho também. Então eu quero deixar uma mensagem que todos tenham a felicidade que eu tive de morar em Sertãozinho e nascer, bem dizer. Bom, nasci na cidade de Sertãozinho porque Palmital pertence a Sertãozinho. Mas o bairro São João é meu coração. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, viu? Desculpa aí alguma falha, alguma coisa, mas quando precisar nós estamos aí presentes para deixar, às vezes, muita gente que não sabe, não conhece, certo? As coisas que passaram pelo São João e por Sertãozinho também, que eu participei muito da cidade de Sertãozinho também. Estudei aqui, trabalhei aqui, né? Conhecimento medonho, graças a Deus. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Tá?